Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio poder participar do que o Senhor está fazendo aqui nessa tarde, conhecê-los um pouco mais de perto. Vocês são uma igreja, uma juventude inspiradora, uma resposta para o povo capixaba, uma igreja viva, atuante, relevante. Vocês fazem a diferença, amém? E eu trago um abraço da nossa família Atitude, e para mim é um privilégio, de alguma forma, tentar cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo aqui nessa tarde, na vida dessa igreja e na sua vida. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada cristã, é que realmente não tem a ver com a comida, e sim com a fome. O Espírito Santo pode estar servindo um dos maiores banquetes da tua história nesses dias de conferência. Mas se você não estiver faminto, sedento, interessado o suficiente, pode ser que seja apenas mais uma conferência. Mais um ponto espiritual que você bateu e você volte para viver a vida que você tem vivido. Mas se de alguma forma ele encontrar fome, interesse no teu coração, eu creio que esses dias podem mudar a sua história. Eu creio nisso. Porque avivamento nada mais é do que o encontro da sede do homem com a sede de Deus. Se ele encontrar sede e interesse nesse lugar, eu tenho certeza que eu e você nunca mais seremos os mesmos. Amém? Sabe, queridos, eu quero falar sobre algo fundamental. Fundamental na vida do cristão, fundamental na vida de qualquer pessoa. Eu quero falar sobre perseverança. Perseverança, que é uma ferramenta indispensável para quem deseja acessar plenamente o que Deus projetou para a sua vida. Muitas vezes nós lemos, por exemplo, expressões como a do apóstolo Paulo no final da sua vida, em que ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei, eu completei a carreira, ou seja, eu fiz o que Deus me chamou a fazer e guardei a fé. Quando nós lemos expressões assim, eu não sei se com você é assim também, mas comigo é: eu quero, no final da minha jornada, poder dizer: Deus, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu fiz o que eu fui criado e chamado para fazer. Sabe quem é que vai poder dizer isso? Quem desenvolveu perseverança na sua vida. Perseverança. Alguém aqui deseja acessar 100% do que Deus projetou para a sua vida? Tem alguém? Então, a perseverança é para você algo indispensável. Por quê, pastor? Porque você sabe que a fé para a salvação é suficiente para te levar para o céu. É suficiente. Mas apenas a perseverança, sendo acrescentada à fé, te capacita para acessar o plano completo de Deus para você. E isso precisa estar muito claro para você nessa tarde. Muito claro. Porque é exatamente a falta de perseverança que fez com que muitas pessoas com um potencial incrível, com um chamado poderoso, com dons, talentos, com potencialidades impressionantes, terminassem suas vidas sem alcançar o que foram projetadas para alcançar. Mas o que é perseverança? Perseverança é a capacidade de resistir a qualquer tipo de circunstância e pressão, continuando a cumprir com êxito aquilo que Deus te levou a começar. Ou seja, tem a ver com uma capacidade de resistir a qualquer situação, a qualquer circunstância, a qualquer pressão. Se você ler em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, você vai encontrar ali homens e até mesmo uma mulher que começaram com fé, mas precisaram acrescentar à fé a capacidade de não desistir. E quando não desistiram, conseguiram concluir com êxito aquilo que começaram com Deus. E por isso, os nomes deles estão ali, escritos na famosa galeria dos heróis da fé. E ali você tem Abraão, você tem Moisés, você tem tantos homens, tantas pessoas, porque eles completaram a carreira. E se tem algo que Deus espera da minha vida e da sua vida,
é que nós completemos a nossa carreira com êxito, amém? Eu creio nisso. Não basta ter fé para sair do Egito, é necessário perseverança para vencer no deserto e alcançar a terra que Deus prometeu para nós. Por isso eu quero falar desse assunto tão importante, porque todos os homens e mulheres de Deus que marcaram a história tiveram que desenvolver perseverança. Para todos eles, a verdade é que o tempo dos processos que viveram foi mais longo do que esperavam. Os desafios foram maiores do que esperavam. O processo não foi no lugar que esperavam, com as pessoas que esperavam, mas porque eles decidiram perseverar, puderam terminar com êxito aquilo que Deus os chamou a começar. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem alguma diferença entre esses homens, a minha vida e a sua vida? Não. Então por que o processo seria diferente comigo e com você? Nós precisamos de perseverança. E a Bíblia é um tratado sobre perseverança. Você vê a perseverança presente de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, lá em Tiago, no capítulo 1, nos versos 2 e 4, olha o que ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que Tiago está explicando é que a prova da nossa fé é que desenvolve em nós perseverança. As provações são permitidas por Deus para refinar a nossa fé. Seja qual for o seu nível de fé, Deus quer refinar esse nível de fé para que você possa produzir perseverança. E quando essa perseverança tiver ação completa, ou seja, te tornar maduro e íntegro sem faltar coisa alguma, então você estará sinalizando para Deus: eu estou pronto para receber a promessa. Eu estou pronto para acessar o que o Senhor projetou para a minha vida. Ação completa da perseverança. Ou seja, todos aqui com certeza querem ser promovidos por Deus nesse ano. Um nível mais profundo de intimidade, experiências novas e maiores com Ele, ser ainda mais usado por Ele, ser promovido nas mais variadas áreas da sua vida. Mas para isso, nós precisamos desenvolver perseverança, que é a qualidade daqueles que começam com êxito e terminam com êxito aquilo que começaram. E isso é tão importante falar para os jovens, porque sabe o que estão falando da geração de hoje? Que é uma geração superficial, uma geração que não tem raízes, uma geração que começa um curso na faculdade, daqui a um ano está em outro curso. Tem jovens que estão no terceiro, quarto curso da faculdade. Começa um relacionamento, termina. Começa outro relacionamento, termina. Começa no ministério, depois muda. Ou seja, estão dizendo que essa geração não tem raízes, não tem profundidade. Se não tem profundidade, não tem frutificação devida. E se não tem frutificação devida, então não acessa plenamente o projeto de Deus. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque aqui nesse lugar tem uma geração que tem raízes, amém? Uma geração que persevera, uma geração que começa e termina com o êxito que começou, porque essa é a geração que revela a glória de Deus por onde passa. Inclusive em Romanos 5, versos 3 e 5, Paulo diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Ou seja, a perseverança está associada a tudo de grandioso que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Jesus em Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Lucas 21:19, o próprio Jesus diz: é perseverando que vocês obterão a vida. E Jesus em Apocalipse 2:26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu e você, a igreja brasileira e mundial, precisamos de perseverança. Então eu quero falar sobre esse tema com você. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo de número 105, a partir do verso 17. Salmo 105, a partir do verso 17. E diz assim esse texto. Se você encontrou, você diz amém. Se você não encontrou, senta do lado de um crente aí que ele deve ter encontrado.
Vamos lá. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Senhor, nós não precisamos invocar a tua presença, porque a tua palavra diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estará presente. Então temos certeza absoluta da tua presença nesse lugar. Nesse mesmo texto, o Senhor nos ensina que na unidade, em seu nome, aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu, assim como aquilo que nós desligarmos na terra terá sido desligado no céu. É por isso que nesse momento nós queremos desligar aqui na terra toda e qualquer influência que não venha da tua parte em nome de Jesus. E queremos te pedir, ligar em unidade aqui, um tempo de influência contínua e profunda do teu Espírito sobre as nossas vidas. E nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Eu creio que você conhece muito bem a história de José do Egito. Se você quiser mais detalhes, você pode ler do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. E ali você vai entender a história desse adolescente que começa a construir um processo tão intenso com Deus. Coisas tão importantes acontecem na vida de José, que fizeram com que um jovem hebreu saísse de escravo a governador do Egito em 13 anos. Você sabe que ele foi gerado em um contexto complicado. Já começa com o seu pai tendo que casar primeiro com a sua tia, para então casar com a sua mãe, para que ele fosse gerado. E como filho muito esperado, José foi o 11º filho de Jacó. E mesmo sendo o 11º filho de Jacó, a Bíblia diz que ele era o mais amado, escolhido pelo pai para ser o seu principal herdeiro, para herdar o seu legado e dar continuidade àquilo que ele havia começado com Deus. E o grande problema é que esse tratamento diferenciado que José tinha na sua casa, somado a alguns comportamentos dele, levaram ele a viver um processo desafiador. E mesmo depois de ele receber uma visão de Deus em sonho, em que Deus afirmava que ele seria um grande líder, uma grande autoridade, inclusive sobre a sua família, José teve que ser submetido a um processo intenso, pesado, que muitos de nós não teriam aguentado. E depois de 13 anos, de muita perseverança, de muita intensidade, ele termina não apenas se tornando governador do Egito, não apenas resolvendo o problema da fome mundial, não apenas se tornando uma autoridade política por vários mandatos, mas principalmente ele termina a sua vida sendo aprovado por Deus. E sabe, queridos, eu não sei se você vai terminar a sua vida sendo o melhor do teu segmento profissional. Eu não sei se você vai terminar a sua vida tendo a conta bancária mais gorda da história da tua família. Eu não sei se é isso que vai acontecer, mas eu tenho certeza que a maior preocupação nossa tem que ser terminar essa vida tendo a certeza de que nós fomos aprovados por Deus, de que nós ouviremos dele a seguinte expressão: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos é preparado desde a fundação dos séculos. Eu quero ouvir isso do meu Deus e você. Essa deve ser a nossa maior expectativa. E José termina aprovado por Deus. E tudo isso porque ele desenvolveu perseverança. Diga, perseverança. Como então desenvolver perseverança? Quebrar essa raiz maldita que está sobre essa geração e mostrar para o mundo que o povo de Deus é um povo perseverante e termina tudo aquilo que começa. Primeiro lugar, tenha uma visão clara da vontade de Deus. Diga para Deus: eu preciso ter uma visão clara da sua vontade. Lá em Gênesis 37, a partir do verso 2, nós lemos um pouco dessa história. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai.
e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Sabe, queridos, a história de José começa exatamente aqui. Quando em sonho, ele recebe uma visão de Deus a respeito do seu futuro. Deus chega para ele e diz: eu te criei para tornar você um grande líder, uma grande autoridade. Você tem um chamado de grandeza, você tem um chamado de relevância, você tem um chamado de influência. Sabe, queridos, não é muito diferente daquilo que Deus tem para você, porque Ele disse que aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores. Ele diz que você é sal, que você é luz, que são elementos de influência, ou seja, Deus te criou para influenciar. Ele te criou para influenciar. E Ele diz isso para José: você será um grande líder, inclusive sobre a sua família, mesmo sendo o 11º filho. Irmãos, pensa numa visão incrível. Uma visão incrível. Uma visão da vontade de Deus. E foi nessa visão que José encontrou o combustível necessário para que ele perseverasse por 13 anos diante de grandes tribulações. Eu fico pensando, se José tivesse desistido no meio do caminho, a história seria outra. Assim como também será a sua história se você parar. Deus não te chamou para parar, Ele te chamou para continuar, amém? Para continuar, em nome de Jesus. Ele teve uma visão de Deus. Sabe por que muita gente não persevera na vida? Porque não tem uma visão clara de Deus. E porque não tem uma visão clara de Deus, não sabe quem é. Não sabe para o que foi criado. Não entende o seu propósito, a sua missão. E por isso, qualquer relacionamento serve. Qualquer proposta profissional e financeira serve. Qualquer ministério que oferecem serve. Por quê? Porque não tem clareza daquilo que Deus projetou para a sua vida. Mas tudo começa com a fé no plano de Deus para a sua vida. Para você ter perseverança, primeiro você tem que ter fé. Fé em quê? Naquilo que Deus projetou para a sua vida. Se você está me entendendo, você fala: eu estou, pastor. Você precisa ter uma visão de Deus. Sabe por que isso é tão importante ser frisado? Porque de alguma forma essa palavra é para você forçar a barra para ter o que você quer. Para você insistir naquilo que Deus não tem para você. Para você tentar ser bem sucedido em algo que Deus não te criou para viver. De forma alguma essa palavra é para isso. Mas eu estou falando de ter clareza do que Deus quer para a sua vida. E dessa forma perseverar até que isso se cumpra. Uma coisa é perseverar no que Deus direcionou, e o nome disso é obediência. Outra coisa é perseverar naquilo que a gente quer, em detrimento daquilo que Deus quer. O nome disso no latim é burrice. Não é inteligente. Tem coisa que a gente já viu que não deu certo. Já está claro que Deus não aprova. Já está claro que Deus não está ali. Você não tem paz. Você não tem alegria. Ah, pastor, mas se Deus não aprovasse, Ele não permitiria isso na minha vida. Ei, presta atenção numa coisa fundamental. Tem coisa que está na sua vida porque você escolheu aceitar. E tem coisa que não saiu da sua vida porque você não decidiu tirar. Nem tudo que Deus permite, Ele também concorda. Nem tudo que Deus permite, Ele também concorda. E nós precisamos entender isso. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele não vai colocar na sua vida o que você tem que colocar. E Ele não vai tirar da sua vida o que você tem que tirar. Isso é função tua. Isso é função tua.
é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É por isso, queridos, que nós precisamos perseverar. Em quê? Em viver a vontade de Deus. Pastor, mas essa não é a pergunta de $1 milhão? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Todas as semanas, alguém entra no gabinete e pergunta: pastor, mas qual é a vontade de Deus para mim nisso? Pastor, se essa resposta fosse tão fácil, não tinha tanta gente perguntando. Eu sei que é complexo, não é fácil para você e nem é fácil para mim. Mas há um caminho para isso. Entenda aqui um princípio fundamental. Enquanto você não tem clareza sobre a vontade específica de Deus para alguma questão da sua vida, comece a obedecer à vontade que já foi revelada. José teve uma visão de Deus: você será um grande líder. Deus disse qual nação ele iria liderar? Não. Deus disse que ele ia liderar uma nação? Não. Deus disse quanto tempo o processo ia levar? Não. Deus deu uma visão e disse: comece a obedecer o que eu revelei. Se José ficasse preocupado em saber qual é a nação, quanto tempo vai demorar, como é que vai ser esse negócio, sabe o que ia acontecer? Ele nunca começaria a obedecer o processo. Ele esperaria sempre uma nova revelação para poder avançar. E esse é o problema de muita gente hoje. Muita gente quer saber a revelação no detalhe de Deus, mas nem começou ainda a obedecer aquilo que Deus já revelou. E tem um princípio que a Bíblia nos ensina: Deus amplia a revelação da sua vontade conforme a nossa progressão em obediência. Primeiro você obedece, depois Deus amplia a revelação. Quem está entendendo, gente? Isso acontece com José e acontece também com Paulo. Quando ele está a caminho da província da Ásia para pregar o Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impede de entrar na Ásia para pregar o Evangelho. Inclusive, ele então tenta ir para uma outra região, a região da Bitínia, e de novo o Espírito Santo o impede de entrar. Então ele para, ele diz: Deus não quer que eu entre, eu vou para onde? E ele fica parado. Se Deus não disse para se movimentar, eu não vou me movimentar. E o texto diz que porque ele obedece o que Deus já tinha revelado, ele tem uma visão à noite. Nessa visão, um homem diz: passe a Macedônia, vá para a Europa, nós precisamos de você na Europa e não é na Ásia agora. Então, quando ele obedece a Deus, ele entende o que ele tinha que fazer. Deus amplia a revelação, ele vai para a Ásia, ele vai para a Europa, ele prega o Evangelho, e alguns anos depois, ele está na Ásia pregando o Evangelho em Éfeso. Entende uma coisa aqui: alguns nãos de Deus, na verdade, são um ainda não. Deus está dizendo: olha, não é que eu não tenho isso para você, só não é agora que eu vou fazer isso. Eu não quero você na Ásia, eu quero você na Europa. E às vezes você está querendo forçar a entrar na Ásia, enquanto Deus quer te usar na Europa. É lá que você vai frutificar. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Obedeça à vontade revelada de Deus. Tem gente que nem vive a vontade revelada, mas quer que Deus revele a vontade específica. Ah, pastor, mas é complicado, eu não tenho nenhuma clareza da vontade de Deus. Você tem sim. 66 livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada já mostram claramente a vontade revelada de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: é a vontade de Deus que vocês sejam santos. Tem gente que nem busca a santificação, mas quer que Deus revele questões específicas para o seu caminho. A Bíblia também diz que é vontade de Deus que vocês sejam gratos. Tem gente que está querendo que Deus faça algo novo, mas nem começou a agradecer por aquilo que Ele já fez. Ou seja, olha quantos detalhes da palavra nós ainda precisamos obedecer para que Deus possa ampliar a sua revelação. E isso é fundamental para a nossa vida. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Está claro. E quando você persevera na vontade geral, revelada, Deus começa a trazer clareza sobre a vontade específica. E eu creio que assim será sobre a sua vida nessa tarde, amém? Segundo, o que fazer para desenvolver perseverança? Entenda que primeiro Deus forja o caráter, para depois entregar a promessa. Vamos ler os versos 23 a 28 do mesmo capítulo 37 de Gênesis. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Verso 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele.
Afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Queridos, aqui o treinamento de José começa a se intensificar. Porque Deus havia dito que ele seria um grande líder. Um grande líder. Ele recebeu um presente do pai, uma túnica especial. Há um detalhe importante sobre essa túnica. Aquela túnica pertencia aos líderes de clã. Ou seja, Jacó era líder de um clã. Ele tinha uma túnica especial. Então, quando Jacó entregou para José essa túnica especial, o que ele estava sinalizando para o filho, que era o 11º filho, era: apesar de você ser meu 11º filho, eu estou te escolhendo para ser o líder do clã, o líder da família, o primogênito. Eu vou te tratar como primogênito, você será o principal herdeiro. Era isso que ele estava ouvindo do pai. Olha como que isso é forte. E aí o pai diz: vai encontrar seus irmãos. E o texto conta que quando José vai, ele chega no lugar que os seus irmãos deveriam estar, mas por algum motivo não estavam. E ele pega informações para que ele soubesse aonde os seus irmãos estavam, e ele segue naquela direção. Você leu comigo que José era alguém que contava para o pai as coisas erradas que os filhos faziam. E aí José está chegando aonde os irmãos estavam. E os irmãos veem ele de longe. E ao ver o seu irmão de longe, eles têm 3 pensamentos. O primeiro pensamento que eles têm é: a gente não gosta dele. A Bíblia diz que eles não conseguiam conversar amigavelmente. Ele é o favorito do papai, ele se acha. E outra coisa, vocês estão vendo a roupa que ele está usando? Ele está com a túnica de líder do clã. Isso quer dizer que papai escolheu ele para ser o primogênito, o principal herdeiro. Ele ignorou todos nós. Não está dando certo. E pior, vocês sabem que ele conta tudo que a gente faz de errado para papai, né? Era para a gente estar em um lugar, a gente está em outro. Ele vai contar. Sabe o que eles decidiram? Vamos matar José. É isso, vamos matar. Mas tinha um irmão, Rubem, que era mais bonzinho. Ele disse: ó, não vamos matar não, é nosso irmão. Vamos só jogar no poço e depois a gente vende. Irmão bonzinho, vou matar não, mas vou vender como escravo, né? Irmão maravilhoso. Maravilhoso ele. E olha o que acontece. Eles lançam ele ali, naquele poço. Vem passando uma caravana de ismaelitas e eles decidem: vamos vendê-lo como escravo, vamos fazer um dinheiro. Aí eu te pergunto, a visão de Deus para José é de que ele seria um grande líder, uma grande autoridade. Ele recebe uma túnica do pai de líder de clã. Eu imagino que ele estava pensando: esse processo vai ser rapidinho. Daqui a 3 meses estou liderando, estou mandando. E o que acontece? Ele é traído pelos irmãos. Ele é vendido como escravo. E aí acontece o que muitas vezes parece que acontece com a gente. Parece que Deus se enganou, né? Ou parece que a gente entendeu errado. Porque Deus disse que a minha empresa ia prosperar. Ele disse que meu ministério ia frutificar como nunca antes. Ele disse que ia ser com ela, que eu ia casar. Sabe, ele disse que esse era o meu ano. E todo ano eu digo que é o meu ano e parece que nunca é. Ou seja, isso é muito sério. Sabe o que José começou a viver? Ele começou a viver o que acontece entre a visão da promessa e o cumprimento dela. As tribulações, que é o nome que a Bíblia dá para o que nós chamamos de processo. Tribulações. Deus não gasta tempo preparando a promessa, mas Ele gasta tempo nos preparando para a promessa. E muitas vezes, através de tribulações. Você quer um resumo? José não estava pronto para ser governador. Ele não estava pronto. O caráter dele não era o ideal. E sabe qual é a verdade? Muitas vezes eu e você também não estamos prontos para receber o que Deus nos deu como promessa, como visão. E o tratamento de José estava apenas começando. Você lembra o que eu li no início? Que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nos tornemos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Ou seja, a ação tem que ser completa. Pastor, mas quais eram esses traços desajustados de José? Primeiro, ele era um mimadinho, filhinho de papai. Como é que um mimadinho, filhinho de papai, vai ser governador da nação mais poderosa da terra?
Então, Deus o empurra para longe dos braços do pai. Ele o empurra para fora do ninho. Ei, para voar vai ter que sair do ninho. E é o que acontece com ele. Ele é empurrado para virar homem. José está na hora de virar homem. Um outro detalhe, ele era totalmente desajustado na relação com seus irmãos. Era competição, inveja, eles o odiavam. Pelo que o pai fazia, mas também pela atitude de José. E eu te pergunto, como que alguém totalmente desajustado em família, com os seus da sua casa, acredita que pode prosperar na vida? Engana-se quem pensa que vai fechar a porta da casa sem resolver nada e vai seguir e vai ser próspero na vida. Isso não acontece. Tudo começa honrando pai e mãe. É um princípio da palavra e Deus não negocia princípios. E a gente precisa entender isso. Não adianta. Não tem atalho. Nós temos que passar pelo processo inteiro. Totalmente desajustado. Um outro problema, ele era um dedo duro. Porque no capítulo 37 diz que ele contava a má fama dos irmãos para o pai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que um grande líder, governador de uma nação, vai ser fofoqueiro? Vai ter boca de balde, né? Que nem fala aí, né? Língua grande. É um problema sério. Como Deus vai confiar em alguém que fala demais? E José tinha esse problema porque ele tem um sonho. E nesse sonho Deus fala assim: você vai ser um grande líder. Inclusive você vai mandar os teus irmãos nos teus pais. Aí sabe o que ele faz? Ele chega: gente, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Aqui tive um sonho. Deus disse que eu vou ser um grande líder. Eles: inclusive eu vou mandar em vocês. Ele achou que eles iam fazer uma festa, né? Iam comprar um bolo e dizer: meu Deus, que bom é ser mandado pelo irmão que a gente odeia. Aí ele tem mais um sonho. E pior, porque no sonho, Deus fala que ele vai liderar sobre pai e mãe. Aí ele chama o pai e a mãe também aqui. Inclusive, vou mandar você, papai e mamãe. Irmão, pense em alguém que falava demais. Como é que um grande líder vai ser alguém falastrão? Inclusive, toma cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, tá? E não é porque eu acredito que alguém vai trabalhar para você não alcançar, não. Porque, irmão, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Nenhuma arma forjada prospera contra nós. Não é preocupação com isso, não. É porque tem gente que não tem que ter acesso à tua vida mesmo, não. Você precisa limitar o acesso ao teu coração, querido. Às vezes você está sofrendo com questões no coração porque você abriu facilmente o acesso a ele. Ei, seja seletivo. E isso é fundamental. Então, complicado. Ele também era ingênuo, porque se ele achou que os irmãos iam gostar mais dele por ele contar o sonho, não dá. Não dá, se enganou. E mais pra frente você vai perceber que ele também era rancoroso. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que um mimadinho, dedo duro, falador, mal relacionado com os irmãos, ingênuo, rancoroso, assumiria o trono da nação mais poderosa do universo? E eu te pergunto, como é que você, que tem resistido a tratamentos claros de Deus na sua vida, acredita que Deus vai te promover para aquilo que Ele sonha em realizar na sua história? Por que a gente acha que vai ser diferente com a gente? Por que tantas vezes resistimos a mudanças no caráter que Deus tem sinalizado? Quanto mais você resiste ao tratamento de Deus, mais você retarda o cumprimento da promessa. É um fato. Por que ainda insistimos em temperamentos, comportamentos? Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém falou algo sobre você, pontuou algo em você que você não gostou, não concordou, uma pessoa falar tudo bem, mas quando 2 ou 3 falam, é mais difícil 3 pessoas se enganarem, não é verdade? Está na hora da gente começar a perceber que talvez alguma coisa tem que mudar na nossa vida. E a grande pergunta é, por que passamos tantas tribulações? Porque elas são os processos de Deus para forjar o nosso caráter para as promessas. Você já percebeu que às vezes parece que do nada nós vivemos uma reviravolta pesada na vida? Deixa eu te falar uma coisa, nada acontece do nada. Até uma tempestade começa com pequenas e espaçadas gotas de chuva, que vão se avolumando até que se transforma numa grande tempestade. E na nossa vida é assim. Tem algo que você ignorou no processo, ou não percebeu. E uma hora essa pendência te encontrou. E te encontrou despreparado.
Ou seja, nós temos que prestar atenção nisso, porque as tribulações estão sinalizando que precisamos aprimorar o nosso caráter para receber o que Deus tem para cada um de nós. Deus não entrega promessa para quem não tratou o caráter. Quem está entendendo, gente? Terceiro, honre a Deus em qualquer condição e situação. Vamos para o capítulo 39 agora? Honre a Deus em qualquer situação e condição. Gênesis 39, versos 2 a 4, primeiro, depois o verso 9. O Senhor estava com José. Irmãos, a Bíblia às vezes parece que é um pouquinho bem-humorada, né? Porque você vê o que está acontecendo na vida de José. E é o que o texto diz: o Senhor estava com José. Tem gente que acha que Deus não está no meio da tribulação. Ei, Deus está com você em todos os momentos. E você precisa ter essa certeza. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Verso 9 agora. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Queridos, José foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Quando chegaram no Egito, eles o venderam para ser escravo de Potifar, capitão da guarda do faraó. Agora ele está trabalhando para um dos homens mais importantes do Egito, o capitão do exército de faraó. Impressionante. E o texto conta que José era tão excelente e o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia, que Potifar começou a prosperar. Começou a ver que tinha algo diferente acontecendo que nunca havia acontecido. Então sabe o que ele fez? Ele disse: José, você vai morar na minha casa e agora você vai administrar minha casa inteira. Você só não tem autoridade sobre a minha mulher. Se ele falou isso sobre a mulher, já devia conhecer a mulher, né? Já não era boa coisa. E ele diz: só na minha mulher você não toca, mas o restante está contigo. Sabe, mesmo tendo uma visão de Deus, de sucesso, José agora havia sido traído pelos irmãos, vendido como escravo e estava trabalhando numa nação estrangeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você teria feito se depois de receber uma visão de Deus parecesse que tudo estava acontecendo ao contrário? Muitos estariam murmurando. Alguns talvez apostatando da fé. Outros estariam largando o ministério. Outros faltariam do culto de domingo. Outros não orariam mais, não leriam mais a palavra. Porque por algum motivo não está acontecendo como eu entendi que iria acontecer. Mas sabe o que José decidiu fazer? Ele decidiu honrar a Deus. E sabe por que José honrava a Deus? Porque ele temia Deus. Ele temia Deus. E o texto conta que José não ficou revoltado, José não parou de orar, ele não murmurou, ele não saiu da igreja, ele não mudou de célula, ele não entregou o ministério. Não, José continuou trabalhando com eficiência e com excelência. Posso dizer o que eu imagino que José pensava? Se Deus disse que eu vou beber suco e o que eu tenho é um limão azedo, então eu vou fazer a melhor limonada da história. Vai ser a melhor limonada. Não vai ter limonada como essa no Egito. Eu vou dar o meu melhor. Pensa num cara excelente, queridos. Como filho se tornou o predileto, como escravo se tornou o chefe. Um cara diferenciado. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? A promessa de ser melhor sempre depende de condições melhores. São pessoas que dizem assim: olha, quando eu tiver essa oportunidade na empresa, eu vou dar minha vida. Por que não dá agora? Ah, quando eu receber essa quantia de dinheiro, eu vou abençoar o reino de Deus. Por que não abençoa agora? Quando eu tiver essa oportunidade na igreja, eu vou ser o melhor. Por que você não se torna o melhor agora? Muitos estão esperando condições melhores para ter uma postura melhor. Mas o problema é que na Bíblia, a ordem dos fatores altera o produto. A Bíblia diz que quando eu sou fiel no pouco, eu sou colocado sobre o muito. Tem gente que não é fiel no pouco e quer ser colocado sobre o muito. Deus não ignora princípios e valores.
O processo dele é assim desde sempre. E se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele continua sendo assim hoje, em 2024, amém? E nós temos que entender isso. Nós temos que ter essa clareza. A grande diferença daqueles que perseveram e terminam com êxito para aqueles que não conseguem ver as promessas de Deus se cumprindo e ficam escorregando e vivem um espírito bipolar, uma atitude inconstante. A grande diferença é que os que conquistam não esperam condições melhores. Eles fazem da condição que eles estão a melhor condição. Eles dão o melhor deles. Querido, seja excelente com aquilo que você tem em mãos agora. A gente estuda muito, fazemos mentoria e isso é legal, é bênção. E o que você mais ouve aí é, pense o quê? Fora da caixa. É a geração que pensa fora da caixa. Mas deixa eu falar uma coisa, é legal pensar fora da caixa quando você já usou tudo que está dentro dela. Mas tem gente que tem recurso dentro da caixa e não está usando, já está querendo recurso novo. Foi o que acontece na vida da viúva, que recebe a visita do profeta Eliseu. Ela tinha dívidas, os credores batiam na porta e diziam, olha aqui, faz o seguinte, já que não consegue pagar a dívida, dá os seus 2 filhos como escravo e está resolvido. E ela fica desesperada, ela recebe a visita do profeta, ela diz, eu preciso resolver, eu não posso levar meus filhos como escravos. Sabe o que Eliseu faz? Ele faz uma oração dizendo, Deus, que venha dinheiro do céu. É isso que ele faz? Não. Sabe o que ele diz? O que é que você tem aí? E ela diz, só um pouco de azeite. Ele diz, então tá bom, vá nos vizinhos, peça vasilhas emprestadas. É nessa hora que é bom ter um bom relacionamento com os vizinhos, né, irmão? Porque se ela não tivesse ia ser complicado, né? Pede vasilhas emprestadas e encha de azeite. Ela começa a encher de azeite, só para de cair azeite quando terminam as vasilhas. Ela vende tudo que produziu, paga as dívidas e vive com o restante. Ela disse que não tinha nada, ou melhor, ela disse que tinha só um pouco de azeite, mas o pouco, debaixo da direção de Deus, foi multiplicado e se transformou no suficiente para suprir as necessidades e para bancar o restante da vida dela. Olha isso. Irmão, antes de pensar fora da caixa, olha para dentro dela. Tem recurso que Deus já te deu que você não está usando. E você precisa prestar atenção nisso. A música que mais fez sucesso na pandemia, qual foi? Eu quero viver algo novo. Irmãos, teologicamente está certinha a música. Deus tem coisas novas pra gente, não tem dúvida disso. Mas o problema é que há uma geração que quer viver algo novo sem nem ter feito a sua parte com aquilo de velho que já recebeu. Primeiro você dá o melhor com aquilo que você tem. Você tira os melhores recursos e rendimentos e resultados do que você já tem. E depois Deus te promove. Se você tem uma célula, amém. Se você tem um discípulo, amém. Se você tem uma empresa, amém. Se você é estagiário, amém. Você dá o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, você está dizendo, Deus, eu estou preparado para viver algo maior. Se você está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Isso é fundamental. José entendeu uma coisa. Não importa se eu estou jogando campeonato capixaba ou Champions League, irmão. O que importa é que meu jogo de hoje é Copa do Mundo, é o mais importante. O que você tem em mãos é o mais importante. Continue. Dê o seu melhor. Ah, pastor, mas eu já estou muito cansado. É muito tempo semeando. Lá em Gálatas 6:9, Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. O maior inimigo da colheita é o desânimo. Você precisa continuar. Porque Deus não ignora nenhuma semente que você lança. O que você plantar, você irá colher. Se você não desanimar, continue semeando, mesmo que seja com lágrimas, mas você vai voltar colhendo feixes de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, José resiste a uma grande tentação, porque era um jovem. A mulher de Potifar não devia ser qualquer uma, não. E todo dia ela ficava, eu quero você. Que nem as mensagens de WhatsApp que você recebe aí, os comentários que aparecem aí, né? O tempo inteiro. O diabo sempre usa alguém, fica tranquilo, ele não para não. Se tem uma coisa que ele não faz é se cansar. E aí, ele dizia não todo dia, mas um dia ela deu a cartada final, ela deu folga para todos os funcionários da casa. Day off para todo mundo, só José vai trabalhar.
E aí, quando ele chega, ela já recebe ele, sabe como? Sem roupa nenhuma. E ela diz, e agora? Não é possível que você vai dizer não. O texto conta que José corre. Porque, irmão, tem tentação que é tão forte que se a gente não correr, já era, irmão. Já era. Se pensar um pouquinho, já era. Tem que correr. Mas sabe por que José correu? Porque ele tinha o temor do Senhor. Ele temia Deus. Ele não queria ofender a Deus. E sabe, queridos, isso é fundamental. Porque nós temos uma geração que até ama a Deus, mas não teme. Como assim, pastor? As pessoas só pensam em Deus como um Deus de amor. Um Deus amoroso. Um Deus misericordioso, um Deus perdoador. E Deus é isso tudo. São atributos de Deus, é verdade. Mas a Bíblia não diz que Deus é apenas isso. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E tem gente que diz, pastor, mas isso aí é da época da lei. Nadab e Abiú morreram fulminados no tabernáculo porque era a época da lei. Deus entregou o povo para o exílio na Babilônia porque era a época da lei. Deus expulsou Adão e Eva do jardim porque era a época da lei. Mas se esquecem de um casal bem famoso. Sabe qual é o nome desse casal? Ananias e Safira. Que porque mentiram para o Espírito Santo, foram fulminados num culto como esse. Sabe quando? Em Atos 5, ontem, na dispensação da graça. Deus não muda. E nós precisamos levar a sério. Um grande evangelista dos anos 90, chamado Jim Bakker, era um cara que ganhava milhares, alcançava milhares, talvez milhões. Um cara fez muito sucesso, era conhecido no mundo inteiro. Mas um dia, ele foi pego em fraude financeira. Ele sonegava impostos e muita coisa. E além disso, porque investigaram mais a vida dele, perceberam que ele estava vivendo há anos em adultério. Então aquele grande evangelista, grandemente usado por Deus, agora estava enfrentando 5 anos de prisão. E aí, ele leu na prisão o livro O Temor do Senhor, do John Bevere, que eu até estou usando para uma série que eu estou fazendo lá na igreja. E aí, ele deu um jeito de conseguir que o John Bevere fosse visitá-lo na cadeia. E quando o John Bevere chegou lá, ele perguntou, Jim, mas cara, você era tão usado por Deus? Você parecia amar tanto a Deus? O que aconteceu? Sabe qual foi a resposta dele? John, eu nunca deixei de amar a Deus. Eu sempre o amei, mas o problema é que eu amava a Deus, mas eu não temia. E porque eu não temia, eu não levei a sério o que eu deveria levar. E por isso hoje eu estou aqui. Sabe, queridos, nós precisamos falar do temor do Senhor. E o temor do Senhor não é ter medo de Deus, porque é impossível ter intimidade com quem nós temos medo. Mas o temor do Senhor é honrar a Deus no mais alto nível de honra na nossa vida. Temer ao Senhor é honrar o que Deus honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta, é tornar o interesse dEle o nosso interesse. Deus ama o casamento, Ele ama a santidade, Ele ama a obediência. Você tem amado, você tem honrado. Deus detesta o pecado, a imoralidade sexual, a fornicação, a mentira, a maledicência, as obras da carne, Ele detesta. Temer a Deus é odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama. E José temia Deus. E por causa disso, ele não cedeu à tentação. Toda vez que você cede a uma tentação, você sinaliza para Deus o seguinte: Deus, eu não estou pronto para ver as tuas promessas se cumprirem na minha vida. Mas José sinalizava o contrário. E sabe o que aconteceu? A mulher de Potifar inventou uma história disso. Era ele que estava atrás de mim. E ele foi preso. Você sabe que quando ele fugiu da mulher, ela ficou segurando o quê? A roupa dele, a túnica dele. Igualzinho aconteceu quando ele foi vendido para os ismaelitas. Os irmãos pegaram a túnica, sujaram de sangue animal e disseram que ele tinha morrido. Mais uma vez José vê a roupa dele nas mãos de alguém que o prejudicou. Irmão, pensa num processo pesado que ele estava vivendo. A gente olha para a vida de José e fala assim: Deus, ainda bem que foi pesado com ele, que comigo você não precisa pesar tanto não, né? Porque foi pesado. E agora, José está preso. E parece que a promessa está mais longe. Mas não é isso que
que se manifestava como uma realidade na ótica de Deus. Porque aí eu chego no quarto ponto. Não tente interferir nos processos de Deus. Fala pro teu irmão, não tenta interferir nos processos de Deus. Olha o capítulo 40, versos 14 e 15. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Queridos, José era excelente, não era? Então ele chega na prisão e ao invés de ele ficar lamentando, chorando, murmurando, reclamando, dizendo, Deus me leva logo porque eu não estou aguentando, sabe o que ele faz? Ele pega a vassoura e fala, deixa eu arrumar essa prisão aqui, já que eu vou ficar um tempo aqui, deixa eu deixar pelo menos essa prisão limpa. E ele foi tão bem que o carcereiro falou, você faz teu trabalho melhor do que eu. Então eu vou te colocar como encarregado da prisão. Você que manda aqui. Tá bom, José? E ele, tá bom. Tudo certo. Pensa num cara excelente. E aí, quem é preso também, depois de uns dias? O copeiro e o padeiro do rei, do faraó. E eles foram presos porque estavam investigando uma possível conspiração contra faraó. E eles estão ali, e um dia José vê que eles estão tristes. E ele pergunta, vem cá, tô vendo que vocês estão tristes, o que houve? Você sabe que ele estava passando, mesmo assim estava preocupado com os outros. E eles dizem assim, é que a gente teve cada um sonho, e a gente não entendeu o sonho, não sabe o que significa. E aí José disse, eu posso ajudar, se Deus quiser, eu posso dar interpretação para vocês. E eles dizem, a gente quer. Então ele fala, me conta o sonho, como é que foi? E eles contam. E aí Deus revela para ele a interpretação, e ele diz para o copeiro, olha aqui, o teu sonho significa que daqui a 3 dias, você vai ser chamado à presença do faraó e será restituído ao seu cargo de chefe dos copeiros. Daqui a 3 dias. E aí o padeiro, ouvindo aquilo, ele diz, e se é bom aí, vai ser bom aqui também. E o meu José? Ele diz, para você é um pouquinho diferente. Você vai ser chamado à presença do faraó também, mas você vai ser morto. Vão cortar a tua cabeça. Descobriram que você é um conspirador. Imagina a ansiedade daqueles caras por 3 dias esperando se ia acontecer ou não, irmão. Desafiador, né? E aí, antes de eles irem, José fala pro copeiro. Ele sabia que o copeiro ia estar do lado do homem mais importante do mundo naquele momento. O copeiro era quem provava o vinho do rei para que se estivesse envenenado, morria o copeiro. Ele era o cara mais importante. Ele ia estar do lado dele. Ele fala, já que eu te ajudei aqui, você lembra de mim, hein? Ele, tá bom. Tamo fechado, José. Tô contigo e não abro. E aí, o que acontece 3 dias depois? Exatamente o que José disse. O padeiro foi morto e o chefe dos copeiros foi restabelecido na função que lhe era devido. E aí, quando chega ali, o texto conta que o copeiro conta para Faraó sobre José? Não. O texto conta que ele se esqueceu de contar o que José havia feito por ele. Sabe quando a gente tenta dar uma ajudinha em Deus, para Deus? Deus, assim, eu estou orando, eu confio no Senhor, mas eu conheço fulano, ciclano, vou falar com ele, né, para dar uma forcinha, né? Sabe quando a gente tenta resolver os processos difíceis da nossa vida? Nós queremos encurtar as tribulações, os momentos desafiadores, nós queremos dar um jeito de encurtar o processo? Foi isso que aconteceu. Mas sabe o que diz no verso 23? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Além de não lembrar, ele esqueceu. Para mim é a mesma coisa, não está aqui na Bíblia. Foi amnésia? Não. Deus fez o copeiro esquecer de José, porque não era o tempo de se cumprir o que ele havia planejado para ele. E isso é muito sério, irmãos. Isso nos ensina que nós não temos que tentar interferir nos processos de Deus. Para de tentar forçar a barra. É Deus que abre a porta na hora que Ele quiser. E nós precisamos entender isso. Deus não vai desistir de nos tratar, de refinar a nossa fé antes de entregar a promessa. E eu encontrei 3 razões pelas quais Deus não promoveu José naquele dia. Primeiro, porque se apenas revelando o sonho do copeiro ele fosse tirado da prisão, o máximo que ele seria era alguém da equipe dos copeiros. E não era isso que Deus tinha para ele, era um chamado de grandeza, alta patente. O segundo motivo é porque José ainda era tomado por uma raiz de amargura. Quando ele fala com o copeiro, ele diz,
eu fui trazido à força da terra dos hebreus e eu não fiz nada para estar nesse calabouço. O passado de José ainda estava vivo demais nele. Ele tinha uma raiz de amargura. Engana-se quem pensa que será promovido por Deus carregando pendências no seu coração do passado. Deus cumpre promessas na vida de quem é sarado. Em nome de Jesus, Deus quer sarar pessoas aqui nessa tarde em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Tem coisa que Deus não te dá porque você não está pronto. Preste atenção nisso. Mas eu chego no penúltimo ponto. Tenha certeza de que Deus nunca se esquece dos seus. Irmãos, isso aqui é muito forte no capítulo 41, versos 39 em diante. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Querido, presta atenção, porque nós vamos encerrar. 13 anos depois de ter uma visão de Deus. 2 anos depois de ter sido esquecido pelo copeiro na prisão. O texto conta que Faraó teve um sonho e ninguém no Egito conseguiu interpretar. Então Deus faz o copeiro se lembrar de José. Na hora que Deus quiser, Ele manda alguém se lembrar de você e a oportunidade chega, querido. Na hora que Deus quiser. Porque quando os céus reconhecem, a terra tem que reconhecer. E nós precisamos ter essa clareza. E foi isso que aconteceu. E ele diz, ele interpretou o teu sonho, pode trazer ele aqui. O texto conta que José se barbeia, se prepara, ele era excelente. Tem gente que fala, não, o que importa é orar, é ter vida com Deus. Não, José fazia isso tudo, mas cuidava da aparência também. A gente tem que se cuidar. E ele chega ali. E aí o faraó diz, me disseram que você interpreta sonhos. E aí José, temente a Deus, ele diz, se Deus quiser, eu poderei interpretar o seu sonho. E ele conta. Você conhece o sonho, 7 espigas gordas, depois 7 espigas magras, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. E aí José diz, é o seguinte, virão 7 anos de muita abundância, prosperidade sobre o Egito. Mas depois desses 7 anos virão outros 7 de escassez. Não somente no Egito, mas no mundo inteiro. E o faraó fica preocupado, ele pensa o que fazer. E José resolve para ele. Ele diz, estoquem 1/5 de tudo que for produzido nos 7 anos de fartura. E será suficiente para cuidar do Egito e das nações vizinhas. E aí o faraó pensa, mas quem que vai assumir essa organização? Aí mais uma vez Deus fala, o miserável está na tua frente aí. José, meu servo. E aí, sabe o que acontece? Ele diz, você a partir de hoje será governador do Egito. Só no trono eu serei maior, mas em todo o restante é você que manda. Ele coloca um anel de ouro no dedo de José depois de 13 anos de tribulação, dizendo, agora vai se cumprir o que Deus prometeu. E sabe por que isso acontece? Porque Deus nunca se esquece dos seus. Nunca se esquece. Ele nunca se esquece. O problema é que muitos estão confundidos terem sido esquecidos pelos homens com terem sido esquecidos por Deus. Mas Deus não se esquece dos seus. A Bíblia diz em Isaías 49 que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele apela para o mais alto nível de amor sacrificial, o amor de mãe. E ele diz, mesmo que esse amor falhe, eu não esquecerei de você, o meu amor não falhará, aleluia. Ele não se esquece dos seus. Ser esquecido pelos homens não é o mesmo do que ser esquecido por Deus. Em Hebreus 6 ele diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. Ele não é injusto. Deus não se esquece de você. O homem pode, mas Deus está vendo todo o seu processo. Ele está colhendo cada lágrima, cada semente. E no tempo certo, como diz em Apocalipse, eu sou aquele que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre. É Ele, é o nosso Senhor. Aleluia. Mas em último lugar, dê nova identidade às suas dores. Em Gênesis 41, 50 em diante, nós lemos assim, antes dos anos de fome,
Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Depois de 13 anos de sofrimento, 2 anos na prisão, José é colocado como governador. E sabe qual a primeira coisa que ele faz? Ele se casa e tem 2 filhos. O primeiro filho ele chama de Manassés, que significa Deus me fez prosperar. Deus me fez esquecer, perdão. E o segundo filho ele chama de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Sabe por quê? Porque primeiro a gente esquece, depois a gente prospera. Primeiro a gente ressignifica as dores do passado e depois nós prosperamos no presente e no futuro. E foi isso que aconteceu. Algumas pessoas não prosperaram ainda porque não esqueceram. Ei, encerre o seu passado. Abre espaço para um novo tempo. Então o que José interpretou aconteceu porque veio fartura e veio escassez. E na escassez, sabe quem foi comprar comida no Egito? Os irmãos de José. Irmãos, pensa numa situação. Eles não sabiam que era José o governador. E José não revelou de cara. Mas chegou uma hora que José não aguentou e ele revela: eu sou José. E eles entram em desespero porque eles pensam: olha o que nós fizemos com José. Agora ele vai pesar a mão sobre nós. Mas sabe qual a resposta de José para eles? No capítulo 45. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe quem é que entende o propósito do sofrimento? Quem persevera até vê-lo se transformar em vitória. José entendeu. Deus usou vocês para me mandar para aqui, para salvar uma nação, para salvar vocês. Não precisam se preocupar. Depois Jacó morre. O pai deles, eles pensam: José só não pesou a mão sobre a gente porque papai estava vivo, mas agora que ele morreu, José vai matar a gente. E sabe o que José responde no capítulo 50? Ele diz assim: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José estava sarado, e porque ele estava sarado, ele estava preparado para dizer: Deus, eu estou pronto para que tudo que o Senhor projetou para mim venha se tornar uma realidade. Ele não parou, ele continuou, ele perseverou, ele não desistiu, ele tinha uma visão de Deus e ele perseverou nessa visão. Ei, chegou a hora de você entender que a perseverança já está dentro de você. Queridos, a Bíblia diz que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança. E o Espírito Santo gera em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade. E fidelidade não é apenas sobre ser fiel ao seu cônjuge, mas tem a ver com começar e concluir aquilo que eu comecei com Deus e com êxito. Deixa eu te perguntar uma coisa: alguém aqui já entregou sua vida a Jesus? Alguém aqui já entregou sua vida a Jesus? Então você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, então o fruto do Espírito está em você. E se o fruto do Espírito está em você, a fidelidade está em você. E por isso eu posso declarar com toda certeza que a partir de hoje, em 2024, tudo aquilo que você começar, você vai terminar. E o nome do Senhor será glorificado. E todos conhecerão que há Deus em Israel, há Deus na sua vida, há Deus na sua casa, há Deus na sua história. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E se você toma posse dessa palavra, fique de pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. E começa a dizer: Deus, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu recebo. Ativa em mim essa convicção. A partir de hoje eu vou começar e eu vou terminar o que eu comecei. A marca da minha vida será a perseverança. Que todo espírito de bipolaridade espiritual e inconstância caia por terra em nome de Jesus.
e você saia daqui para ser um jovem, um homem, uma mulher, um adolescente, um cristão constante no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar por você, Senhor. Nós realmente acreditamos que essa é a revelação do Senhor para essa tarde das nossas vidas. E nós te agradecemos. E te pedimos que essa palavra possa encontrar um lugar de permanência no nosso coração. E que ela seja ruminada dia após dia. De modo que essa qualidade que é perseverança possa crescer de tal forma que cada um aqui permita que ela tenha ação completa sobre a sua vida, os tornando maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E dessa forma, tudo que o Senhor planejou fazer em cada um e através de cada um, venha se tornar uma realidade concreta e estabelecida nessa terra. Eu quero abençoar cada irmão meu, abençoo cada irmão meu, abençoo mais uma vez essa igreja que é um farol para essa nação, uma igreja relevante, que faz a diferença na minha vida, nesse estado, no Brasil e no mundo. Que o Senhor continue a levantar nesse lugar cristãos perseverantes, que semeiam, que perseveram e por isso colhem na dependência do Senhor tudo que foi planejado. Essa é minha oração por essa igreja, pela minha vida, e eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, queridos.